Acorde com Jesus. Nós vamos iniciar a leitura, o livro de Eclesiastes, ou o pregador. Capítulo 1. A vaidade de todas as coisas terrestres. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornar eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel e em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vi a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Capítulo 2. As riquezas, os prazeres e as riquezas não dão a felicidade. Disse eu no meu coração, ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores.
Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei. Nem previ o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. E que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria, e a loucura, e a estutícia, pois que fará o homem que seguia o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca havia mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo, nos dias futuros, totalmente esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho, que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei e em que me ouves sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o que realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza, contudo deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isso é vaidade e grande mal. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Capítulo 3. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado.
e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abrasar e tempo de afastar-se de abrasar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalho naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goza do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Disse eu no meu coração: quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus nos provaria, para que assim pudesse ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais, e lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima, e que o fôlego dos animais vai para debaixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Senhor Deus, Pai Celestial, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, ó Pai. E no tempo o Senhor iniciou uma obra, conforme a Tua palavra. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E o tempo tem chegado, ó Pai, em que esta obra do Senhor chegará ao aperfeiçoamento. E nós agradecemos de coração, porque nós fazemos parte desta edificação do Senhor. Nós somos parte desta economia de Deus, mesmo que seja um pequeno tijolo, ó Pai, mas fazemos parte desta edificação. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem nos aperfeiçoado, e no aperfeiçoamento sabemos que tem que tirar muitas escórias, tem que tirar muita sujeira, tem que tirar muita coisa que atrapalha, ó Deus, este aperfeiçoamento. E o Senhor está nos purificando, nos limpando, para que assim, ó Pai, a pedra de coroa possa descer sobre essa edificação,
Mas rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada membro desta edificação, possa curar suas enfermidades, possa trazer o bálsamo do Espírito Santo, a paz na mente, a paz no coração, a vida que Cristo dá. No nome do Senhor Jesus Cristo, dar-nos uma boa tarde, ó Pai, na paz do Senhor, na paz do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Amém.